O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo. Dá só uma olhada. Modernização da Via Dutra. É mais segurança e mais agilidade a caminho. E o túnel Santos-Guarujá? 5 minutos e já vai chegar do outro lado. Esse é o governo que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O governo do Brasil investe, financia, entrega e transforma. Governo do Brasil, do lado do povo de São Paulo, do lado do povo brasileiro. Olá pessoal, eu sou Catarina Teixeira e hoje eu estou aqui apresentando o programa Por Todas Nós, que é um programa de escuta para mulheres que são empoderadas, que têm independência. E hoje estamos aqui com a doutora Jaqueline, que é delegada e também é do Sindicato dos Delegados, que é unânime, né? Uma mulher ser presidente do sindicato e ela tem a luta para as mulheres, né? Muito prazer e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando hoje do programa para a gente abordar temas tão interessantes. Quase que a gente não consegue nem começar o programa, porque a gente já foi conversando tanto aqui nos bastidores, que é bastante tema comum, uma paixão conjunta que a gente descobriu aqui também em relação ao combate de violência contra esse público vulnerável de mulheres, crianças, né? Então quase que o programa começou antes já, né? Eu vou começar lá do início, para eu conseguir te conhecer e o público também. Como você começou na carreira de delegada? Era um sonho ou foi só surgindo as oportunidades? É uma sucessão de coisas. Acho que pelo meu sotaque deu para perceber que eu sou carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu já sou delegada aqui no estado de São Paulo há 13 anos. E eu sempre quis prestar o concurso público na área jurídica, sempre quis. Eu já comecei a faculdade de Direito lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com esse foco, na Unirio já o tempo inteiro focando nisso. E aí, quando eu fui chegando naquele período da faculdade, você começa a ter direito penal, aí a gente se apaixona, né? Eu sei que é uma paixão sua também. E aí eu me apaixonei pelo tema e aí eu fiquei muito inclinada a prestar concurso para uma área em que o direito penal fizesse parte do meu dia a dia. E naquela época, quando eu fui prestar o concurso de delegado aqui em São Paulo, o meu foi o último concurso que eu dei essa sorte, por assim dizer, não exigia tempo de prática jurídica. Então, eu me formei na faculdade em 2010 e o meu edital aqui de São Paulo do concurso já saiu em 2011 e eu fui aprovada já nesse concurso de delegado de Minas e São Paulo. Então, foi um mix de coisas assim foram acontecendo, saíram 2 editais de delegado, que foi São Paulo e Minas, eu prestei os 2, fui passando nos 2. Aí no finalzinho eu optei por ficar em São Paulo, já tinha até passado na prova oral de Minas também, mas aqui em São Paulo eles falaram que a gente trabalharia na capital, a maior parte dos delegados. E como eu tinha família no Rio, eu achei que a ponte aérea ia facilitar e tal. E aí fui ficando por aqui e me apaixonei por uma carreira muito fascinante, muito dinâmica, né? Quem gosta assim de estabilidade, tranquilidade não é a área, é uma carreira assim que você vai trabalhar pensando, hoje eu vou ficar interna mexendo nos meus inquéritos e aí cai um mundo de ocorrências na sua delegacia, você tem que sair, ficar fora, fazer diligência. Então é uma carreira apaixonante, muito dinâmica, mas que precisa ainda de muita valorização aqui no nosso estado. É muito importante que haja uma política de valorização aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo, assim como outras polícias civis vêm ganhando uma valorização muito grande nos últimos anos nos outros estados. A própria Polícia Federal ganhou, que é uma polícia investigativa, também ganhou um destaque muito grande. Então eu penso que é uma área da segurança pública que está crescendo. E a minha ideia de vir parar no sindicato foi também algo que foi acontecendo. Desde que eu entrei aqui na Polícia Civil de São Paulo, eu vim de um concurso que entraram muitos novos delegados, fazia tempo que não tinha concurso aqui em São Paulo, e entramos, se não me falha a memória, acho que éramos em 200,
Tinha muito tempo que não abria concurso. E aí a gente criou um vínculo muito legal, porque a gente fez academia de polícia junto, todo mundo foi chamado de uma vez. Então criou um vínculo e criou aquela coisa do vamos tentar melhorar? Como que a gente pode melhorar, né? E aí, para você tentar melhorar, você tem que colocar a mão na massa. E aí nos juntamos, montamos uma chapa para concorrer ao sindicato na época, porque a gestão estava acabando, a gestão que estava topou abraçar essa chapa de sucessão composta por uma galera idealizadora, que queria dar sequência e aprimorar sempre o trabalho. E aí, na época, veio a doutora Raquel como primeira presidente mulher do sindicato. Legal. Eu fui vice-presidente dela numa segunda gestão e, na sequência, né, até por uma ordem natural, acabei dando sequência ao trabalho dela e assumir o sindicato. E como você falou, é um grande desafio, porque eu represento as delegadas e os delegados de todo o estado de São Paulo. É uma realidade muito ampla, né? O estado de São Paulo ele tem muitas peculiaridades. Então, uma coisa é a realidade de quem trabalha na capital, numa delegacia da capital, outra é a realidade de quem trabalha em um departamento na capital, outra é a realidade dos colegas que estão no interior. Tenho regiões de São Paulo que demora 6, 7, 8 horas para chegar, né, em relação à capital. Então é uma realidade muito desafiadora, mas eu penso que a gente, ao longo dos últimos anos, o sindicato ele vem fazendo um trabalho de excelência, buscando realmente a valorização dessa carreira, porque não é importante só para a gente enquanto profissional, é importante principalmente para o cidadão, porque com uma polícia civil forte, valorizada, isso inevitavelmente vai refletir na segurança da população. A polícia civil hoje, acho que vale a pena a gente destacar, porque nem todo mundo tem a formação jurídica, né? A Polícia Civil, ela é a responsável por fazer o trabalho de investigação, esclarecimento de crime, esclarecimento de autoria, diferente da Polícia Militar, que faz um trabalho de policiamento preventivo, extensivo na rua, fardada, de viatura. A Polícia Civil, normalmente, você vai chegar na delegacia, vai me ver trabalhando assim, de roupa comum, né? A paisana, porque a gente faz esse trabalho de investigação, então, normalmente, a gente se mistura mais com a população, para poder obter essas informações e chegar nos esclarecimentos dos crimes. Então, é um trabalho de complementação, Polícia Civil e Polícia Militar, cada uma fazendo o seu trabalho em âmbito estadual, a Polícia Federal fazendo as suas investigações em âmbito nacional. E esse trabalho ele precisa ser feito de forma articulada, cada instituição fazendo o seu trabalho, as suas atribuições, de forma que a gente consiga prestar uma segurança pública cada vez mais efetiva, mais sólida, e a gente percebe que é importante o trabalho da gente com o apoio da população. Então, falar sobre esse tema hoje, que é um tema que me é muito caro, que é a questão da proteção dos vulneráveis, é muito bacana, porque a gente consegue mostrar para a população um pouquinho do trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E vocês também têm um olhar para a população, né? Porque quem está de fora, às vezes, vê a polícia como algo muito superior, né? E quando você lança um livro, quando você abre esse leque para a população falar assim, olha, a gente está sendo visto, é muito importante, né? Sem dúvida, um espaço como esse hoje, de conversa, aproxima a população da gente. Em breve a gente vai lançar mais um livro, dessa vez tratando de crimes contra crianças e adolescentes. As próprias redes sociais, de uma forma geral hoje, são uma forma de aproximar a população do trabalho da polícia, que às vezes parece muito distante, muito utópico, né? E é interessante que às vezes as pessoas chegavam na delegacia e a gente ia falar, ia conversar, falando, não, mas obrigada, mas não é com você que eu quero falar, eu quero com o delegado. Então, mas sou eu, porque a pessoa ainda cria nos dias de hoje estereótipos na cabeça, né? Quem que é o delegado? É aquela pessoa bruta, mal-humorada, né? Às vezes grosseira, que vai te atender na delegacia, e hoje você tem novos perfis, não é aquela coisa estigmatizada de forma negativa que a gente teve por muito tempo nas televisões, de uma forma geral, em novelas, em seriados. A gente tem um perfil de delegados hoje, aqui no estado de São Paulo, que no curso da Academia de Polícia, por exemplo, eles saem com especialização pós-graduados em direitos humanos. E aí, às vezes, também tem aquelas coisas de falar direitos humanos para bandidos, direitos humanos para todos, direitos humanos para nós policiais, nós temos que saber direitos humanos
porque nós precisamos também ter os nossos direitos respeitados enquanto profissionais, enquanto seres humanos, precisamos respeitar os direitos de todos aqueles que põem o pezinho dentro da delegacia, seja uma vítima, como a gente vai conversar, uma mulher, uma criança, alguém que teve seu celular furtado, não importa, se a pessoa põe o pé dentro da delegacia, ela não está ali porque ela quer, alguma coisa ruim aconteceu na vida dela. Então a gente precisa ter esse olhar mais humanizado para gradativamente mudar eventuais estereótipos que ainda existam em relação à nossa profissão e também, sim, a questão dos direitos humanos para os investigados, porque ninguém está livre de ser investigado de nada. Às vezes uma falsa denúncia, uma falsa acusação. Sim. E como a polícia deve agir? Sempre dentro da estrita legalidade, respeitando os direitos de todas as partes ali envolvidas. Então, o que se percebe hoje é que a gente está construindo uma política de segurança pública mais humanizada e, consequentemente, mais eficiente, porque a partir do momento em que eu atuo dentro dos estritos limites legais, observando legalidade, direitos humanos e tudo, eu tenho um processo judicial ao final dessa investigação robusto, sem vícios legais, que não vai ser anulado e que, caso realmente comprove que houve crime, que há materialidade, a prova de autoria, essa pessoa vai poder ser responsabilizada criminalmente, sem que amanhã ou depois se alegue ali uma nulidade, uma confissão obtida por meio de tortura. Então, uma polícia que respeita os direitos humanos é uma polícia eficiente, que vai gerar lá no final ou um esclarecimento que mostre que a pessoa investigada não é a responsável, e aí vai correr atrás de quem realmente praticou o crime, ou vai provar ao final daquela investigação que realmente foi aquele investigado e vai levar as provas de uma maneira robusta para que o promotor possa oferecer denúncia e o juiz possa condenar e a gente consiga penalizar e responsabilizar criminalmente. Porque a segurança pública, ela depende da certeza da punição. E a certeza da punição depende de um processo legalista do início ao fim. E quando a gente, hoje, qual é a delegacia da mulher que você está? Quais são os principais casos que chegam até lá? Como que vocês são vistos, né? Porque a gente que tem o público, a gente entende que são poucas ainda que tem em São Paulo. Mas como que lá dentro funciona? Isso não estava na pergunta, eu estou fazendo assim curiosidade, porque tem sido para nós que tratamos mais do pessoal que fica mais na Zona Leste, mais no extremo leste, a gente ainda acha que é um pouco longe para a gente chegar até lá e para essas mulheres terem voz de falar, porque muitas vezes não é isso que acontece, elas não falam, né? Elas preferem viver. Então, com a Procuradoria da Mulher, a gente acredita que as mulheres elas vão ter mais autonomia para isso. Mas dentro da Delegacia da Mulher, quais são os principais casos? O que vocês fazem no dia a dia de vocês? E como que dá esse andamento lá? Eu fiquei por 8 anos trabalhando exclusivamente em Delegacia de Defesa da Mulher. E o estado de São Paulo, apesar de você até ter falado, a gente que está de fora, está na população, acha que precisa de mais. Mas o estado de São Paulo hoje, ele já tem a maior rede de atendimento à mulher do Brasil. Nós temos hoje, para se ter uma ideia, 142 delegacias de defesa da mulher. Isso é muito mais do que as redes dos demais estados. Estados que têm uma grande rede de delegacia da mulher, no geral, tem 10, 12, nós temos 142 delegacias da mulher físicas, espalhadas por todo o estado de São Paulo. Na capital, que você citou como exemplo, a Zona Leste, nós temos pelo menos uma DDM por região, algumas regiões maiores têm mais até de uma DDM, então, por exemplo, a Zona Oeste tem 2 DDMs, tem a terceira e tem a nona. Existe um pedido, sempre se pede de criar mais uma DDM na zona, que pegue também aqueles lados de Santo Amaro, que a DDM de lá pega uma população muito grande. A minha atuação era numa DDM de Zona Sul, que era a segunda DDM, mas é uma DDM que tinha uma área de divisa com a sexta DDM, mas ainda assim a sexta pegava uma área bem grande, né? Eu atuava ali na região que pegava Brooklyn, Moema, Heliópolis, Parque Bristol, eu trabalhava nessa região. E hoje, então, a nossa rede ela é bem grande. Dessas 142 DDMs, deixa eu só confirmar aqui a informação, 18 delas funcionam 24 horas. Aí você pode falar, mas só 18? É óbvio que
politicamente falando, é interessante que todas funcionem 24 horas? Mas nós temos hoje mecanismos para atender essas mulheres 24 horas naqueles locais em que a DDM fecha. E por que a DDM fecha? Às vezes aquela cidade, por exemplo, não tem uma demanda à noite para abrir aquela unidade, porque para eu abrir uma DDM 24 horas, uma delegacia qualquer, eu preciso ter um número muito grande de funcionários, porque eu preciso ter no mínimo uma equipe inteira de plantão funcionando em todos os horários. Então eu vou precisar ter um delegado, pelo menos 2 escrivães, 2 investigadores, no mínimo, uma equipe de no mínimo 5 pessoas, ininterruptamente, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso demanda funcionário. E hoje, o estado de São Paulo tem um déficit de cerca de 15 mil profissionais. Então, a gente precisa contratar muito e valorizar para que o profissional fique, porque não adianta contratar e pagar mal o servidor público policial civil em São Paulo, porque se eu pago mal, e é um concurso muito concorrido, se tiver algum concurseiro aqui acompanhando, a Polícia Civil de São Paulo é uma polícia que o concurso é extremamente concorrido, pessoas muito gabaritadas prestam concurso aqui. Então a pessoa vem fazer um concurso aqui para delegado, até para investigador e escrivão, ela tem capacidade de passar em outros concursos, seja para MP, para o judiciário, para outros estados, e aí se o estado de São Paulo remunera mal, eu contrato a pessoa, mas ela vai embora. Então, por que as DDMs hoje não abrem todas 24 horas? Não tem funcionário para isso. E qual que é o subterfúgio, uma forma de contornar essa demanda? As DDMs, elas têm hoje esse atendimento durante o dia. As regiões em que não tem DDM, principalmente no interior, da capital, todas as regiões têm pelo menos uma DDM. Norte, Sul, Leste, Oeste, todas têm pelo menos uma. Onde não tem cidade de interior do DDM, essa demanda pode ser suprida pelo que foi implementado, chamado de Sala Lilás, que tem mais de 162 hoje espalhadas. São umas salas que foram criadas dentro do ambiente da delegacia comum, em que essa mulher vítima de, por exemplo, uma violência doméstica, né, uma agressão, ela pode ser atendida naquela sala. E quem que vai atendê-la? É uma equipe que está aqui em São Paulo, no Departamento de Inteligência, lá tem a Delegacia da Mulher Eletrônica, tem uma equipe lá de plantão, sim, 24 horas, 7 dias por semana. E aí essa equipe em tempo real vai fazer uma videochamada, um call com essa vítima que está lá no interiorzão, naquela sala, e o atendimento dela vai ser em tempo real via essa sala virtual. Então, existe essa possibilidade naquelas regiões em que não tem essa DDM 24 horas. Se a vítima não quiser aguardar o atendimento da sala online, ela pode fazer o BO já ali mesmo na delegacia comum, isso não impede ela de fazer esse registro. E mesmo onde há uma DDM 24 horas, pela nossa regulamentação interna da Polícia Civil, a vítima ela pode optar onde registrar esse BO. Então, não é porque ela mora na Zona Leste ou ela foi agredida na Zona Leste que ela necessariamente tem que fazer o BO em uma DDM daquela região. Ela pode fazer o BO onde for mais conveniente para ela, e aí internamente a gente encaminha a investigação para o local adequado. Ou até mesmo numa delegacia comum. Às vezes ela mora numa rua que tem uma delegacia no final da rua da casa dela, ela não precisa necessariamente se deslocar para uma DDM. Mas o que a gente percebe é que a maioria das vítimas, elas preferem sim ir para uma DDM, porque é um atendimento especializado, são profissionais que lidam com isso, e a especialização traz a excelência. Então são profissionais que vão se especializando, vão se gabaritando no tema. E quais as demandas que são atendidas hoje nas DDMs? A gente fala que é a Delegacia de Defesa da Mulher, mas é legal a gente destacar que crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais também são atendidos nas DDMs. Seja homem ou mulher. Aí tem uma questão muito relacionada à parte pericial também e tal, né, se foi, por exemplo, um crime de estupro de vulnerável, mas essas crianças vítimas, elas podem ser atendidas também em delegacias de defesa da mulher, e é muito comum que o sejam. Então, uma menina, uma criança que foi vítima, por exemplo, de um crime sexual, ela pode ser levada para uma delegacia de defesa da mulher. Nós temos uma delegacia no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, que é uma delegacia de pedofilia, mas é muito comum que os casos de pedofilia de autoria conhecida acabem indo para as DDMs. Por que de autoria conhecida? Porque a maioria dos crimes
envolvendo dignidade sexual de crianças e adolescentes, estupros, normalmente são praticados por pessoas conhecidas. É um pai, uma mãe, um tio, um amigo da família. Qualquer Então, pessoa. quando a autoria é conhecida, é muito comum que esse crime sexual acabe ficando na delegacia da mulher daquela região. Mas, quando é uma autoria desconhecida, normalmente a Delegacia de Pedofilia do DHPP assume a frente nessas investigações. Então, veja que hoje nós temos um leque muito grande de atendimento. O ideal até seria que não houvesse a necessidade de ter esse leque tão grande de atendimento. Mas, enquanto há essa necessidade, a Polícia Civil ela vem se estruturando para fazer esse atendimento, até porque são casos que hoje a gente sempre associou o trabalho da polícia a muita questão do crime patrimonial, né? Roubo, furto, estelionato, mas acima de tudo nós somos seres humanos e nada viola mais a nossa integridade do que um crime sexual, um crime contra a nossa integridade física. Então é importante que haja esse olhar realmente humanizado que a gente estava falando há pouco tempo, e a criação dessas unidades especializadas é um exemplo claro disso. E eu perguntei porque nós que somos populações, a gente não sabe que vocês têm essa estrutura toda, e é muito importante nessa entrevista que você fale, né? Porque às vezes o pessoal acha que não está sendo bem representado, que ninguém está olhando por eles, mas olha o tanto de delegacia que a gente tem. Às vezes a mulher ela não se sente confortável de ir numa delegacia comum, né? Falar para um homem, porque ela acabou de ser abusada por um homem ou acabou de ser agredida por um homem. Então, ter uma delegacia da mulher, ter essa sala lilás é de extrema importância para toda a população e para as mulheres principalmente. Doutora, o que vocês enfrentam de dificuldades dentro da Delegacia da Mulher e também no sindicato, né? Você como mulher e também no âmbito público, né? O que vocês enfrentam de dificuldade? Eu vou te responder isso até juntando as duas coisas, a questão da Delegacia da Mulher com o sindicato. Hoje, no sindicato, a gente tem um trabalho até político, na verdade, de valorização da instituição, porque por sermos uma instituição vinculada ao Poder Executivo, a gente demanda lei, demanda orçamento, né, demanda esse trabalho tanto do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto do Executivo, do governo, das secretarias, para que a gente consiga fazer um combate efetivo da violência contra a mulher, crianças e adolescentes. E é uma pauta muito forte para a gente, porque, como eu estava falando agora há pouco, é muito comum a gente associar a importância da segurança pública ao combate a crimes patrimoniais. Então, ao roubo, ao furto de celular, ao roubo de celular, ao roubo do seu carro. A gente sempre tem essa associação. A segurança pública ela é muito focada no patrimônio, né? O nosso próprio Código Penal, você vê, às vezes, penas muito mais severas para um crime de furto do que para um assédio sexual, por exemplo. Vale muito mais a pena, assim, em termos legais de pena, você praticar um assédio sexual, que tem uma pena ínfima, um crime de menor potencial ofensivo, do que um furto, às vezes, que muitas vezes vai ser qualificado ou nem o sendo. Então, a gente percebe que a nossa própria legislação ela é muito focada no patrimônio. Penas patrimoniais são muitas vezes muito mais severas do que penas contra uma dignidade sexual, pena contra um crime praticado contra a integridade física ou moral de um ser humano. Então, para que a gente mude isso, é importante que haja esse trabalho do sindicato enquanto instituição política e institucional, junto com a Assembleia Legislativa, com os nossos deputados, junto com o governo, o governador, os seus secretários, precisam ter esse olhar humanizado, ver que a polícia precisa valorizar a proteção da pessoa enquanto ser humano, não só enquanto detentora de bens patrimoniais. Não é só o furto de celular que importa para a segurança pública, né? Então, o trabalho do sindicato, ele é também um trabalho de tentar mostrar esse viés e essa preocupação em tutelar as delegacias de defesa da mulher, tanto em relação às delegadas e policiais civis que ali atuam, quanto em relação à população. Por que eu estou te falando isso? A gente tem 142 delegacias de defesa da mulher. Ótimo, mas estão todas estruturadas de forma a atender eficientemente a população? Não estão. Essas delegacias que estão abertas 24 horas, elas estão abertas de maneira efetiva? Muitas não estão. Recentemente, acredito que
deve ter sido maio, mês da mulher, eu acho, mês das mães, a Secretaria de Segurança Pública mandou abrir algumas delegacias de defesa da mulher 24 horas. E foi feita toda aquela propaganda política e tal, ok, normal, faz parte de divulgação. Só que aí, enquanto sindicato, a gente recebeu muitas demandas, porque não havia policiais para esse plantão funcionar 24 horas. Sim. Então, aquela equipe especializada que você falou agora há pouco, que a pessoa vai chegar lá, encontrar uma equipe especializada, focada, que atua só nisso, não vai encontrar, porque estão tendo que pegar delegados e policiais de outras cidades, às vezes policiais que estão percorrendo 100 quilômetros, para cobrir um plantão específico naquela delegacia. Então, é um policial que já vai chegar lá sobrecarregado, cansado, porque ele atua em outra delegacia, ele não é especializado nessa temática, às vezes ele não tem afinidade com isso, que o trabalho na polícia é como o trabalho de um médico. Não é porque você é um oftalmologista que você vai ser um ginecologista. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma aptidão e ela atua muito bem numa investigação de estelionato, mas vão pegar ela e botar para cobrir um plantão de violência doméstica, um plantão de crime contra a criança. Será que vai ser um profissional tão eficiente quanto ele é na atividade que ele desempenha no dia a dia dele? Então, a questão que a gente tem hoje de grande dificuldade é mostrar para as instituições que têm esse poder, que é o governo, a Assembleia Legislativa, que não é só abrir delegacias, não adianta eu abrir mais, não adianta eu abrir por mais horas, eu preciso aparelhar de forma eficiente o que eu tenho, trazer uma estrutura bacana, adequada, talvez fazer parcerias nos municípios, trazer assistentes sociais, psicólogos, para dar realmente um atendimento humanizado e amplo para essas vítimas, porque quando elas chegam na delegacia, o problema delas não é só criminal, elas têm uma questão ali psicossocial que precisa ser resolvida. Não adianta só eu falar para ela, olha, o seu boletim de ocorrência está aqui, pode ir. Essa mulher vai morar onde? Ela vai sustentar, pode pedir medida protetiva. Ok, eu peço medida protetiva, tiro o agressor do lar. Ela vai sustentar com o quê? Muitas delas desistem porque dependem financeiramente do agressor. Ou perdoam porque dependem financeiramente dele, ou às vezes não dependem. Ultimamente eu tenho trabalhado muitos casos, nos meus últimos anos, de mulheres que têm independência financeira, elas sustentam os parceiros, mas elas têm uma dependência emocional do parceiro. E aí você precisa então ter um suporte psicossocial para essa vítima. Não adianta só abrir delegacia, criar prédio, tijolo não vai dar o atendimento adequado que elas precisam. A gente precisa de profissionais com dedicação exclusiva para essas DDMs, profissionais que estejam devidamente gabaritados, que tenham afinidade com o tema, que queiram trabalhar ali. Eu quero trabalhar na DDM, não estou sendo obrigada a cobrir um plantão ali, para que a gente realmente possa dar o atendimento humanizado que essas mulheres merecem. Mas agora ela vai lançar um livro que fala sobre crianças. Então eu gostaria, doutora, que você falasse um pouco agora sobre o lançamento do livro. Isso, a gente está com um livro aqui saindo no forninho, que é o Crimes contra Crianças e Adolescentes, em que eu sou uma das coautoras, junto com várias outras delegadas e profissionais que atuam nessa área, como médico legista, peritas, enfim. E a gente vai abordar os mais diversos aspectos da violência contra crianças e adolescentes, desde a parte pericial, que é abordada por médicos, legistas, peritas, até a parte de investigação desses crimes, que é onde eu entro aí como delegada de polícia. E nesse livro, na minha parte especificamente, eu foco muito na importância da integração entre as escolas e as delegacias de polícia. Eu escrevo esse artigo em coautoria com o Túlio Alckmin, que também é delegado, diretor do sindicato, e daí a gente entende a importância de haver essa comunicação entre as escolas e a delegacia de polícia para que a gente consiga fazer um combate efetivo e a tempo de salvar essas crianças e adolescentes, né? O que eu acabei percebendo ao longo dos anos que eu atuei com esse tipo de crime é que muitas vezes a escola é o único ambiente em que essa criança consegue pedir socorro. Só que às vezes ela não consegue pedir esse socorro de uma forma tão clara, falando abertamente, estou sendo vítima de tal crime. Muitas vezes até por falta de conhecimento, quando a gente fala em crime sexual, por exemplo, muitas crianças sequer compreendem o que está acontecendo com elas. Eu já dei muitas palestras em escolas e ao final da palestra, sempre, nunca aconteceu de eu não receber um relato
relato de crime ao final. Então sempre vem alguém falando, eu já passei por uma situação como essa. Às vezes é uma professora até que vem me contar que eu quando era criança passei. Às vezes vem alguma aluna, olha, tô com uma dúvida, se estiver acontecendo algo assim na minha casa, é crime, como que eu faço? E aí a gente faz a comunicação, presta toda a assessoria, né, conversa com a escola, porque às vezes os alunos, eles não entendem, e quanto menor a idade desse aluno, mais difícil às vezes a compreensão do que está acontecendo com ele. Por isso a importância da gente ter educação sexual na escola, mas uma educação sexual no sentido de orientar até que ponto um adulto pode mexer no seu corpinho, onde pode mexer. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um tem 3 anos e um tem 7, e até por conta do meu trabalho, eu sempre conversei muito com eles. Eu acho muito interessante que o meu pequenininho de 3 anos, ele já tem essa noção de que ninguém pode pegar nas partes íntimas dele, e nem eu. Ele só permite que eu toque nele durante o banho para lavar ele rapidamente. Se ele vai no vaso fazer o xixi dele, e às vezes eu vejo que tá errando a mira ali, que é mãe de menino, sabe que tem essas questões, né? Às vezes tá errando a mira, eu vou tentar ajudar ele e falar assim, mamãe, você fica longe, não precisa me tocar, eu faço sozinho. Porque eu já falei tanto disso para ele, que ele com 3 anos já sabe a importância de, olha, ninguém precisa ficar me tocando, se não for naquele momento específico. Eu sempre falei isso até também para o meu mais velho, né, que hoje tem 7. Falei, eventualmente um adulto vai precisar tocar em você, num médico para fazer um exame, a mamãe e o papai para dar um banho, mas é aquilo, é estritamente para isso, né, sem mexer muito, sem ficar fazendo carinho, sem botar a boca, a gente tem que ir explicando. Porque a criança, ela não tem essa maldade. Uma vez eu fui dar uma palestra, eu falei sobre isso, um caso que eu tive, de uma menina que um vizinho obrigou essa menina, tinha 6 anos, obrigou essa menina a fazer sexo oral nele, quando ela foi lá brincar, ele tinha um cachorro, ela foi lá brincar com o cachorro, e ele obrigou a fazer sexo oral nele. E aí quando eu comentei isso numa palestra, uma mãe depois veio falar assim comigo, ela, Jaque, você sabe que você tocou num ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Eu falei, ué, o que foi? Ela falou, eu sempre conversei com a minha filha sobre limites no corpo dela, mas nunca falei sobre limites no corpo do outro. Eu sempre falei para ela que ela não pode deixar tocarem nas partes íntimas dela, no peito dela, darem um beijo na boca dela, mas eu nunca falei que ela não poderia tocar no corpo do outro, colocar a boca no corpo de um adulto, permitir que um adulto faça esse pedido e ela acatar. Eu nunca falei do outro, eu sempre falava dela. Então veja como é importante a gente falar, e às vezes você levar essa discussão para dentro da escola, desperta o professor, desperta a mãe, fala, às vezes o aluno, não, nossos alunos são muito novos, a gente ainda não quer abordar, então vamos conversar com os pais, com os responsáveis, porque em muitos casos o abuso sexual está acontecendo dentro da casa, pelo companheiro, pelo tio, pelo padrinho, e a mãe, ela precisa ficar atenta, né? A gente tem casos de mães que abusam dos filhos? Temos, mas não é tão comum sexualmente. A maior parte dos casos de abuso sexual é parte de homens em relação a crianças, sejam meninas, sejam meninos. Quando a gente pega relatos de abuso de mãe, não é abuso sexual, é abuso físico, normalmente, maus tratos, agressão física, mas abuso sexual não tem tanto caso, tanto relato. Então é importante, então, se a escola não está confortável em levar o assunto para a criança, vamos conversar com os pais, conversar com os professores, para que eles estejam preparados para ligar aquele alerta vermelho quando a coisa começar a acontecer. E nesse livro, eu cito 2 exemplos práticos assim para mostrar a diferença de atuação das escolas e como que isso impactou na vida dessas crianças de forma muito diferente. O primeiro caso que eu cito é um caso de abuso sexual em que eu atendi uma criança de 6 anos. Como que ela chegou para mim na delegacia? O pai biológico trouxe ela para mim com um relato de que a escola o tinha chamado para conversar sobre uma situação que eles receberam, e a escola achou estranho. É o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. A escola, pessoal, ela não tem obrigação de fazer investigação, de juntar provas. A escola, o trabalho da escola é ter aquele alertinha, olha, isso aqui não tá legal, deixa eu chamar alguém,
né? Essa é a função da escola. Então, o que que aconteceu? Esse pai, ele tinha duas filhas da mesma idade, 6 anos, de relacionamentos diferentes. Na época, ele era casado com uma mulher, teve um relacionamento extraconjugal com a outra e engravidou as duas simultaneamente, assim. E as duas filhas tinham a mesma idade, 6 anos. E aí, no final das contas, ele não estava mais com nenhuma das mães, mas ele era um pai presente. Aí ele pegava as duas filhas dos dois relacionamentos no mesmo final de semana para as duas meninas conviverem juntas. E aí, num desses finais de semana que as duas meninas estavam juntas, uma dessas meninas começou a ensinar para a irmã umas brincadeiras diferentes, que era, por exemplo, pegar os lápis de cor e introduzir na vagina. E aquela irmã que nunca tinha brincado disso, achou a brincadeira muito estranha, não curtiu a brincadeira, falou, vamos brincar de outra coisa, não tô achando legal. E morreu o assunto, não contou pra ninguém isso no final de semana. Quando foi na segunda-feira, ela contou na escola. Ela falou, esse final de semana eu passei o final de semana com a minha irmã me ensinou uma brincadeira diferente, que é pegar o lápis de cor e colocar na minha pepequinha. Cada criança chama de um jeito, né? Botar na pepeca e tal. E isso para a professora estranhou, chamou a coordenadora, aí fizeram ali uma escuta por alto ali da menina e falou, olha, como que é a brincadeira? Pega, tira a calcinha, bota o lápis de cor e tal. E aí se couber mais de um, bota mais de um. Era uma narrativa assim, a escola falou, olha, isso aqui não é normal. Aí falaram, onde que a sua irmã aprendeu essa brincadeira? Ela falou que aprendeu com o padrasto dela. E aí chamaram o pai dessa menina que relatou o caso na escola, elas estudavam em escolas diferentes. Então veja que essa escola ela teve uma preocupação com uma aluna que nem dela era. Olha que bacana a postura. Chamaram o pai e falaram, olha, a sua filha que estuda aqui narrou que a sua outra filha que estuda em outro lugar está ensinando tal brincadeira para ela. No lugar do senhor, eu teria atenção em relação a isso, vai verificar, conversa com ela, né? Pode ser um equívoco ou não, mas acho válido apurar. E aí o pai foi atrás, na próxima vez que ele pegou a menina, ou antes, não me recordo, né, assim, dos detalhes, mas eu sei que o pai foi atrás, pegou a filha, conversou e a filha confirmou que esse padrasto, ela tinha um apelido carinhoso, que ela chamava ele, fulaninho lá, ensinou ela essa brincadeira, que tinha que botar um lápis de cor e que quanto mais lápis de cor coubessem, era para ela ir colocando, que era gradativo, que um dia ia caber mais, e quando ela tivesse grande. E aí, ensinando aquilo de uma forma lúdica, como se fosse uma brincadeira. Aí ela contou que ele dava banho nela, e que esse cara, que era padrasto, convivia com ela há muito pouco tempo, eles estavam morando juntos há cerca de 1 ano, mais ou menos, que a mãe dela tinha ido morar com esse cara. E assim, uma pessoa que não tinha um convívio, um histórico de convívio com essa criança, era ele quem fazia questão de todos os dias dar banho nessa menina. Então, a mãe tinha que esperar o padrasto chegar, eu lembro disso na época, que me chamou um pouco a atenção isso, porque já era uma menina de 6 anos, que consegue se lavar sozinha, os pais normalmente, eu falo pelo meu filho hoje que tem 7, a gente só supervisiona, né, dá aquela olhada, ver se tá limpando tudo certinho, mas a gente não fica mais dando banho numa criança de 6 anos, né? Então, eu lembro que tinha esse ritual na casa que a criança tinha que ficar esperando ele chegar do trabalho dele, porque ele gostava de participar e dar o banho da criança, e muitas vezes eles tomavam banho juntos. Sendo que um homem adulto com quem essa criança convive há 1 ano, sabe? Então, assim, aí, só que eram coisas que esse pai biológico não estava sabendo, e aí começou a saber conforme a escola ligou esse alarme nele. E aí foi contando. Resumo, ele foi parar lá na delegacia, porque daí a menina falou que nesse banho ele ensinava outras brincadeiras, inclusive o pipi dele fazia uma mágica, ficava de tamanhos diferentes ao longo do banho, que quanto mais carinho ela fizesse, o pipi crescia, que era uma mágica que ele sabia fazer. Então vejam que são narrativas infantis, Sim. que não é uma coisa que você espera que uma criança de 6 anos saiba dizer, porque ela não falava de termos sexuais, ela não falava que durante o banho ele tinha uma ereção, não era isso que ela falava. Mas a gente sabe que era isso que estava acontecendo naquele banho. Né, quando ela fazia carinho, então o que ele estava fazendo? Ela masturbá-lo, ter toques lascivos, e ele ficava com o pênis ereto naquele banho. Só que ela contava com uma narrativa bem lúdica, bem infantil, que era a narrativa que aquele abusador passava. E aí esse pai levou a menina lá, a gente fez todo o procedimento investigatório e tal, indiciamos,
enfim, ele estava sendo responsabilizado criminalmente por estupro de vulnerável, que tiveram relações sexuais. Acredito que não houve penetração, porque ela era muito pequena, mas para o direito, né, os atos sexuais diversos da conjunção carnal, os atos libidinosos, eles já configuram o estupro de vulnerável. É muito comum no imaginário popular achar que estupro é só aquela penetração do pênis na vagina. E não, estupro é a prática também de qualquer ato libidinoso. Então, o sexo oral, esses toques lascivos, tudo isso já entra como estupro. E aí ele foi responsabilizado, eu lembro que eu indiciei ele por estupro. E esse caso ficou muito paradigmático para mim, porque tudo isso só veio à tona graças à atuação daquela escola que nem era a escola da criança que iniciou. Porque a mãe, eu lembro que na época, uma das frases que eu ouvi dessa mãe, assim, que eu lembro que me chocou muito, é que assim, é que essa menina, era assim, essa menina tem esse tipo de comportamento, ela já tentou seduzir ele outras vezes. Ela já tentou seduzir, inclusive, meu irmão, que era o tio dela. Ela fica sentando no colo, subindo neles. Ela tem um comportamento assim. Tanto é que, na época, a gente até pediu uma medida protetiva. E no âmbito criminal, não foi nenhuma transferência de guarda em seara familiar. Porque essa narrativa me chocou muito. Do tipo, ela está tentando seduzir, uma criança de 6 anos está tentando seduzir, sabe? E aí a gente pediu uma medida protetiva. E o juiz ainda, eu também me recordo bem disso, o juiz ainda falou assim, olha, eu só vou tirar ela da mãe, aqui na esfera criminal, se a mãe se recusar a sair da casa do padrasto. Se a mãe falar, não, eu saio enquanto o processo está em andamento, a investigação está em andamento. Se a mãe topar se afastar do investigado, a criança permanece com a mãe. Só que a mãe não topou, a mãe quis continuar morando com o investigado, então a criança acabou ficando aos cuidados do pai biológico. Não sei como está a situação, ficou depois, se ele conseguiu a guarda definitiva, porque a gente atua só na esfera criminal, né? A gente não faz esse acompanhamento posterior, assim, de guarda e tal. Mas eu lembro que na época, no aspecto criminal, a gente fez a solicitação da medida protetiva da criança e o juiz ainda tinha dado essa brecha, assim, ó, se a criança se afastar, beleza, se não, vai ficar só com o pai biológico e a mãe faz visitas. E aí foi o que ficou resolvido na época, a criança ficou com o pai biológico até o término das investigações, e aí a gente realmente indiciou esse padrasto, enfim, ele estava respondendo por estupro de vulnerável. E aí eu cito esse caso porque, como eu disse, ele foi muito paradigmático para mim da atuação da escola. Essa escola salvou essa criança. Óbvio que muita coisa já tinha acontecido, mas poderia acontecer pior, ela poderia passar por isso por muitos anos, talvez, né? Então, e aí, num outro extremo, eu cito no livro um caso extremo, que é o oposto, que foi uma outra situação, dessa vez era uma situação de uma escolinha, uma escola pública, acho que era uma creche, porque era um menininho de 2 anos, 2 para 3 aninhos, assim. E ele tinha uma vida normal, se comunicava normalmente, dentro das limitações da idade dele, era uma criança ativa, super normal. Os pais se separaram, a mãe foi morar com um novo marido, o padrasto, e esse padrasto ele maltratava essa criança. Só que não abertamente, não nada que as pessoas vissem assim abertamente ou tivessem conhecimento, mas começou a ter situações de maus tratos e a escola começou a perceber que esse menininho começou a faltar muito. E quando ele ia, ele tinha regredido um pouco de comportamento. Ele falava muito pouco, já estava muito quietinho, ele estava com muitas marcas roxas pelo corpo, machucadinhos. E aí a escola começou a mandar bilhetinhos na agenda, falando, olha, mãe, o fulano tá faltando muito. Aí vinha o recado, que ele ficou gripado, não sei o que lá, a gente estava visitando os familiares. E aí quando a escola também mandava, ele tá com machucado, ele tá muito machucadinho, tá mancando, tá com roxo. Aí também sempre vinha a resposta, é que ele tem irmãos mais velhos, aí às vezes a brincadeira mais bruta se machucou com cachorro, machucou com as crianças do bairro, sempre tinha uma desculpa. Só que ficou nisso, a escola mandando bilhetinho para a mãe justificando, até que um dia esse menino deu entrada no pronto-socorro e já em óbito. Foi aí que o caso chegou ao meu conhecimento, chegou para a polícia.
porque os médicos do pronto-socorro, daí é o que a gente estava até falando no intervalo, a importância da integração entre Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. As coisas elas têm que se comunicar para funcionar. Sim. Porque se não chega para mim via Secretaria de Educação, se não é um professor que me comunica, então se der entrada no hospital, me comunique o hospital, então. Mas alguém tem que comunicar a segurança pública, porque essa criança ela não vai bater na porta da delegacia sozinha. Sim. Já atendi caso de chegar a criança lá e pedir socorro, já atendi, mas é muito difícil. Normalmente a criança precisa de alguém para falar por ela. E aí, quando chegou na saúde, os médicos estranharam que o padrasto chegou, a mãe estava trabalhando e o padrasto estava sozinho com a criança em casa. E aí o padrasto chegou com a criança no colo, falando que a criança tinha escorregado no banheiro e caído da própria altura. Pô, uma criança de 2, 3 anos vai cair da própria altura, tipo, escorregar a ponto de ter trauma tão forte na cabeça que ela morre, sabe? Não fazia sentido aquilo. Aí os médicos prontamente acionaram a polícia militar, que conduziu a ocorrência para uma delegacia de polícia. E aí, conforme eu fui conduzindo a investigação, e aí tem toda essa questão da complexidade da investigação, né? Num primeiro momento, que isso chegou para um plantão, não havia naquele momento, era outro delegado de plantão, é o pessoal daquele pronto atendimento, né? Que a delegacia, vocês sabem, é tipo um hospital, você tem um pronto atendimento, que às vezes é o plantão, que vai fazer o flagrante, e tem depois a equipe da investigação. Então, o plantão fez aquela ocorrência inicial, colheu as informações, e depois passou para a equipe de investigação, foi quando eu assumi o caso. E a gente começou a fazer uma investigação mais profunda e tal, e conseguiu verificar todo esse histórico de agressões que essa criança vinha sofrendo. Não era a primeira vez que essa criança dava entrada em pronto-socorro lesionada, sempre com essa justificativa de um acidente doméstico. E esse agressor, ele era perspicaz, porque ele nunca levou essa criança no mesmo pronto-socorro. Ele sempre levava em pronto-socorros diferentes. E eu só fiquei sabendo disso porque quando eu fui era uma família que morava numa comunidade, quando eu fui lá nessa comunidade conversar com os vizinhos, eu identifiquei vizinhos que falavam, pô, mas eles não tinham carro, a família. Ah, ele já me pediu carona para socorrer esse menino para tirar o pronto-socorro, porque o menino teria caído da escada. Aí o outro vizinho, ah, ele também uma vez me pediu carona para socorrer para outro pronto-socorro, porque o menino escorregou não sei aonde. Então, ele sempre dava entrada em pronto-socorros diferentes. E nesse dia era mais um outro pronto-socorro diferente, só que dessa vez ele já deu entrada em óbito, né? Já estava, assim que chegou no hospital, os médicos já constataram que não havia o que fazer, já estava em óbito. E aí os médicos estranharam que aquelas lesões, primeiro que a criança apresentava lesões de períodos diferentes, né? Então tem uma coisa que na medicina legal a gente estuda, que é a questão do espectro equimótico. Então cada vez que a gente se machuca, que são aqueles roxinhos que a gente tem, né, e tal, ele tem uma coloração, o aspecto, por isso que isso serve muito de referência para a gente. Então, se eu acabo de me lesionar, muito provavelmente eu vou estar com uma vermelhidão, no dia seguinte eu vou estar mais arroxeado, e conforme aquilo vai passando, vai ficando azulado, esverdeado, até sumir, né? E esse menino, ele tinha várias lesões, e esse espectro equimótico, ele mostrava uma quantidade de lesões com espectros diferentes, uma mais roxa, uma mais esverdeada, uma mais azulada, ou seja, ele vinha sendo agredido há algum tempo, tinha ali uma progressão no tempo ali, não era uma lesão que aconteceu só agora. E os médicos identificaram, acionaram a gente fez as investigações, e aí o que me chamou a atenção nesse caso foi a demora da escola em reportar. Na verdade, a escola não reportou pra gente em momento nenhum. Ela não comunicou a polícia, ela não comunicou o conselho tutelar, não comunicou ninguém que pudesse ir lá verificar na casa se realmente é isso, se a criança estava roxinha porque ela era agredida numa brincadeira com os irmãos, porque eu tenho 2 filhos meninos, realmente, se você for olhar a canela dos meus filhos, é tudo roxa, mas é aquela coisa canela da criança que anda de bicicleta. Sim. Eles não têm roxo na barriga, roxo nas costas, roxo nos braços, então existem questões que a gente analisa na investigação, né? E aí você chegava nesse menininho com o corpo todo cheio de roxinho, todo cheio de machucado, e a escola simplesmente se limitava a mandar bilhetinhos para a mãe, que justificava e ficava por isso mesmo. Então são 2 casos que eu cito nesse livro, que eu tento mostrar na prática, porque às vezes a gente fala, olha, precisa comunicar e tal, você não vê às vezes na prática a importância da sua atuação enquanto professor, da sua atuação enquanto coordenador e diretor, para literalmente salvar a vida de uma criança.
Se esse caso desse menininho de 2 anos tivesse sido comunicado ao conselho tutelar ou à polícia, não no sentido de falar cabalmente que ele estava sendo vítima, mas olha, a criança tem faltado reiteradas vezes, aparece com algumas lesões, talvez seja o caso do conselho tutelar verificar. Manda um ofício para o conselho tutelar, eu sempre falo isso. A escola, a gente tem um termo na polícia que é se matricular, né? A escola não precisa se matricular no BO, acusar, falar, a criança está sendo vítima de maus tratos. Não cabe à escola fazer isso. Quem vai apurar isso é o delegado de polícia, o juiz na condenação. A escola cabe pontuar que algo estranho está acontecendo. Olha, estamos verificando que a criança tem faltas reiteradas, ela está tendo um comportamento que está regredindo, ela está apresentando lesões reiteradas vezes, e isso está fugindo do padrão. Encaminho para a autoridade competente a apurar conforme entenda necessário. Então, o delegado, se ele achar que ele vai apurar, ele vai instaurar uma investigação, ou se optou por mandar para o conselho tutelar, eles vão tomar as medidas preliminares, e aí o conselho, identificando que há um risco realmente da criança estar sendo vítima de crime, eles comunicam à delegacia. O que não dá é para a gente se omitir e fingir que não está vendo, ou simplesmente se limitar a mandar recadinhos na agenda. Esse menino poderia estar vivo hoje, Sim. ele não está, ele está morto. E é muito triste você vê uma criança de 2 anos que poderia ter sido salva por um ofício. Um ofício encaminhado poderia ter salvado a vida desse menino. Assim como salvou, talvez, a vida daquela outra menina, um telefonema que a escola deu para o pai biológico falando, olha, tem um comportamento estranho, eu acho, aqui acontecendo. Vamos ligar a anteninha e ficar atento? Então, esse livro em que a gente fala sobre crimes contra crianças, eu e o Túlio que escrevemos esse artigo, a gente levou muito para esse aspecto da importância de haver essa comunicação, como que a escola ela literalmente pode salvar vidas dessas crianças e também mostrar que juridicamente eles têm essa responsabilidade. A gente tem hoje a lei do depoimento especial e da escuta especializada, que falam que as escolas elas têm que gabaritar profissionais, treinar profissionais para fazer a escuta ativa dessas crianças. É o que eu falei. Existe uma diferença entre depoimento especial e escuta especializada. O depoimento especial ele vai ser feito pela autoridade policial, delegado de polícia ou juiz ou autoridade judiciária, para obtenção de provas de um possível crime. Então, a oitiva dessas crianças com finalidade de provas caberá à autoridade policial ou judiciária. A escola, o conselho tutelar, as demais pessoas do convívio dela, da rede de apoio, cabem fazer essa escuta especializada na escola. E o que é isso? É o acolhimento, é você ter essa percepção de que algo está saindo do padrão, você chama e ouve, você não tem que colher provas. O professor, ele não tem que falar assim, que dia, que horas, como foi, tinha testemunha, alguém gravou. Não é isso que cabe ao professor. É ouvir a questão do lápis. Olha, eu aprendi uma brincadeira que eu tenho que botar um lápis na minha vagina. Então, ele vai botar, fazer um relatóriozinho, comunicar o diretor dele e eles dão sequência. Ele não tem que ficar investigando que dia foi, quando foi, quem estava presente, quem não estava. Isso é um trabalho da polícia que vai fazer dentro de toda uma estrutura para ouvir essa criança de forma adequada, enfim. Então, a gente traz também nesse artigo esse aspecto legal, mostrando a importância do depoimento especial, da diferença da escuta especializada, o que é atribuição de quem, e falando também que existe punição legal para a escola que não cumprir isso. Então, se eu estou hoje diante de um professor que está vivenciando uma situação dessa e ele não toma providência, e acontece algo em relação a essa criança, ele pode ser responsabilizado criminalmente também, porque ele tem uma responsabilidade em relação a essa criança. E a gente sabe que os nossos professores hoje, eles já vivem uma realidade tão sofrida nas escolas, né? Principalmente as escolas públicas, é uma sobrecarga de trabalho, de funções, mas essa é uma situação que precisa realmente de um atendimento diferenciado, porque a vida de uma criança pode estar ali literalmente nas mãos desse professor, e ele pode ser talvez a única boia de salvação dessa criança. Então, eu sei que está sobrecarregado, eu sei que é puxado, eu sei que assim, o burnout está batendo a porta de inúmeros professores hoje, mas essa questão, ela não pode passar batida, a gente não pode
menosprezar, porque infelizmente acontece o que aconteceu com esse menino de 2 aninhos, ele veio a óbito. Então, essa nossa discussão lá foi sobre a importância hoje da gente ter olhar para criança e adolescente, porque esses grupos vulneráveis, eles são vítimas de violência há muitos anos, há décadas, né? Só que muitas vezes são grupos que já começam a falar por si. Então, a gente vê anos a questão da violência contra a população negra, do racismo. Sim. Hoje temos grupos estruturados que combatem o racismo de forma muito efetiva, dão voz. Hoje nós temos grupos estruturados que dão voz às mulheres vítimas de violência, falam. E as crianças? Quem dá voz por elas? A gente precisa começar a dar voz para essas crianças. Então, acho que essa oportunidade que você está trazendo hoje aqui é uma voz que a gente está dando para essas crianças. E acredito, doutora, que seja uma cartilha aos educadores, né? Porque eu fui educadora durante muito tempo e a gente sabe que às vezes a gente não tem uma gestão eficaz, né? Nós podemos até fazer a notificação, mas quem é que vai correr com a gente, né? Então, para todos leiam esse livro, para que entender que você também tem responsabilidade pela vida dessa criança, que você também pode ser indiciado se acontecer alguma coisa no caso dessa criança que acabou vindo a óbito. E a gente precisa entender que eles não têm essa autonomia, eles são crianças, então como que eles vão falar que está acontecendo esse crime, né? E quando a gente fala sobre isso, me toca muito, porque esses casos vêm crescendo, né? Você que está à frente, acredito, pode falar com mais autonomia, que não são só esses casos que a senhora citou, são casos que a gente acaba ficando assim, como assim, né? Como que está acontecendo isso com essas crianças? Então, a gente precisa ter o olhar para as crianças. Acredito que, igual você falou, os educadores estão muito passando por processos psicológicos, tem muita criança dentro da sala de aula, a gente precisa ter um governo que olhe mais para os educadores, que dê mais possibilidades deles fazerem uma reciclagem de como que a gente vai atender essas crianças, de como que a gente vai ter urbanidade, de como que a gente vai ter o acolhimento, mas que também os educadores saibam que aquilo lá é o bem precioso de alguém, né? E que, de fato, a gente precisa cuidar e acolher. Muito obrigada. Eu adorei essa nossa conversa. Para quem não sabe, eu sou estudante de Direito e eu gosto muito do direito penal. Se eu não fosse viver da política, eu iria me tornar delegada. Acredito que é um sonho, quem sabe, né? Mais pra falei frente. Que dá tempo, tá muito nova, dá para fazer tudo. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Imagina. E que a gente possa sempre estar junta, com certeza, para combater tanto o crime da mulher como as crianças e os adolescentes, que é muito importante para a gente. Com certeza, contem comigo, obrigada pelo espaço, é muito importante que a experiência que você teve para que você consiga trazer essa sensibilidade no combate a essa violência, que é o que a gente falou, é uma violência que ela precisa ser combatida por diversas frentes. É na segurança pública, mas é na Assembleia Legislativa, é no Poder Executivo, é no Poder Judiciário. Precisamos todos estarmos juntos para dar voz e proteção às crianças, às mulheres, a todo esse público vulnerável. Muito obrigada. Muito obrigada. E o Por Todas Nós, a gente vai encerrando aqui. Muito obrigada a você que nos assistiu. Hoje foi um tema de mulher. Você que acompanha, você que quer saber mais sobre a Delegacia da Mulher, sobre a criança, né? A doutora vai lançar o livro na sexta-feira. Então, você que se interessa sobre esse tema, fica com a gente, assiste, que vai ter muito mais temas, muito mais entrevistas. O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo, trabalhando para desenvolver o estado e melhorar a vida da população paulista. Dá só uma olhada. Modernização da Via Dutra. É mais segurança e mais agilidade a caminho.
E o Túnel Santos Guarujá, o primeiro embaixo d'água da América Latina. 5 minutos e já vai chegar do outro lado. De São Paulo para Campinas também vai ficar mais rápido. 1 horinha com um novo trem ligando as cidades. Meus amigos, é o governo do Brasil. Ainda tem a expansão da linha 2 do metrô e 15 novos institutos federais pelo estado. Esse é o governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. É o governo que combate o crime organizado no andar de cima, como na Operação Carbono Oculto, lembra? Pois é, o governo do Brasil investe, financia, entrega e transforma. Governo do Brasil, do lado do povo de São Paulo, do lado do povo brasileiro.